E eu queria compartilhar com vocês Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 2, e a palavra de Deus ela diz aqui: Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Olha só, antigamente a gente seguia o mau caminho do mundo e fazia a vontade do mal. Segunda palavra que também é muito conhecida. Então, primeiramente, a gente entende que a gente saiu da mentira. Aqui, em Efésios 2, do 1 ao 2, a gente está vendo claramente como a palavra ela destaca que antigamente a gente desobedecia a Deus, que a gente, por causa da desobediência dos pecados, estávamos mortos espiritualmente, e a gente seguia o mau caminho do mundo e obedecia, como diz aqui a palavra. E faziam a vontade. Quando a gente faz a vontade de algo, né, de alguém, é porque a gente se sujeita àquilo e a gente obedece, né? E faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. E aí, olha o que a palavra de Deus ela diz lá em João 8,44. Essa daqui também é uma palavra bastante conhecida. E aí a gente vai entender por que a primeira coisa que aquela palavra de Colossenses capítulo 3, versículo 9 fala, que é: não mintam uns aos outros. Por que é tão importante não mentir? Em sentido nenhum devemos mentir. Em sentido nenhum, em atitude nenhuma, em intenção nenhuma. Primeiramente, Efésios 2, do 1 ao 11, a gente já viu uma generalização, certo? De realmente a gente entender ali aonde a gente estava, né? Que condição a gente estava, quem a gente era, quem é que a gente estava seguindo, né? O que a gente estava fazendo. E agora, João 8,44, a palavra de Deus ela diz aqui, a parte B: desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Efésios 2, do 1 ao 2, a gente viu lá no versículo 2 que a gente fazia a vontade de quem? Dele, certo? E ele é quem? O pai da mentira. Então a gente vivia uma vida de mentira. E agora vamos lá para Efésios 4:25. E aqui a palavra de Deus, ela diz assim: por isso não mintam mais. Cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Olha só, a palavra ela está se completando, tá? Efésios 2, do 1 ao 2, generalizou ali, a gente entendeu que a gente já estava morto espiritualmente por causa da desobediência a Deus, dos pecados que a gente cometeu, e a gente ainda estava seguindo o mau caminho desse mundo e fazendo a vontade do mal. João 8,44 a gente entende, conhece ali, né? A palavra está claramente nos revelando que o diabo é o pai da mentira. E aqui a palavra claramente, especificamente, né, bem transparente, está dizendo: por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade. Por isso, agora faça uma conexão aí. Pega aí Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 2, e aí capta essa mensagem de antigamente a gente ser quem a gente era, né, morto espiritualmente, por causa do pecado da desobediência a Deus, e seguindo o mau caminho, fazendo a vontade do mal. Antigamente, mas aí o versículo, a palavra continua lá falando, até chegar o momento em Deus manifestar a sua misericórdia, né, enviar Jesus, e aí nos libertar, beleza? Agora, segura aí, João 8,44, quando está falando especificamente sobre o diabo ser o pai da mentira. Ponto. Agora, junte Efésios 2, do 1 ao 2, com João 8,44 e Efésios 4:25, que você vai ter uma completude aí de cada uma dessas palavras, uma se conectando à outra, uma ligando à outra, até chegar a esse ponto onde a palavra está sendo específica, é a resposta. Por isso, não mintam mais. Pelo que? Pelo que a gente já foi antigamente, o caminho que a gente seguia, a quem a gente servia. Efésios 2, do 1 ao 2. A quem a gente deixou de servir, né? Quem a gente conheceu que realmente era
no Efésios capítulo 2 vai falar um pouco lá da nossa liberdade. E aí completando João 8,44, né, que a gente conheceu quem era. Lá nessa palavra a gente entende, né, dele ser assassino desde o início, dele ser o pai da mentira, dele não estar afirmado na verdade, de não ter verdade nenhuma nele. E aí aqui, Efésios 4,25, a palavra completa, por isso não mintam mais. E o versículo continua, que diz que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos somos membros do corpo de Cristo. Então, a mentira em si, propriamente,